Olá, amigos Nefropapers, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso videocast, né? Esse formato novo que a gente está se adaptando, que a gente quer comunicar melhor com vocês. E hoje a gente trouxe para o videocast um tema fundamental, que é a doença renal policística autossômica dominante. E para tratar desse tema, tem dois grandes companheiros aqui de trabalho de estrada, que é o Lion Campanharo e a Maria Amélia. Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos falar de doença policística e ninguém melhor do que o Dr. Igor Pietrobon para falar de doença renal policística autossômica dominante. Mas melhor do que isso, a gente vai falar do KDIGO, né? Quanto tempo a gente esperou para falar do KDIGO de DRPAD, né? E aí, pessoal, aqui é a Maria Amélia, estou de volta, em novo formato também, e muito feliz de estar aqui com vocês. Está de volta com tudo, pós-maternidade, pós-tudo, né, Meia? Verdade. Boa! Então, a gente, nesse episódio, a gente, obviamente, não vai conseguir falar de todos os detalhes do KDIGO. Então, a gente separou 7 pontos mais relevantes, mais importantes, para a gente ressaltar aqui, dividir com vocês. São pontos que, com certeza, a gente não pode deixar passar. Todo mundo tem que ter bem definido dentro da cabeça, certo? E aí, o ponto número 1... a gente viu que o KDIGO ele trouxe uma importância muito grande ao teste genético dentro da doença renal policística autossômica dominante. É verdade isso, né? Ele até põe como uma sugestão a gente acrescentar essa alteração se a gente souber. Mas lembrando que o teste genético a gente não vai solicitar para todo mundo. Acho que isso é um ponto importante, né? A gente estava comentando assim, antes até da gravação do podcast, que o teste genético não necessariamente vai resolver todos os nossos problemas. Eu acho que isso é um ponto importante para se falar. Isso é fundamental, porque quando a gente pensa em doença renal policística autossômica dominante, a gente pensa em 2 genes principais que podem sofrer mutação, né? Que é o PKD1 e o PKD2. E estudar esses genes de forma genética não é tão simples quanto poderia aparecer no primeiro momento, né? A gente tem uma série de limitações com os testes que a gente utiliza na prática clínica, né? Quando a gente consegue esses testes. Verdade. Custo, disponibilidade e a própria necessidade, né? Critério diagnóstico não está lá ainda, né? A obrigatoriedade da gente dar o diagnóstico de doença renal policística com um teste genético. Fosse assim, a gente não dava diagnóstico em ninguém, né? Quase ninguém. Então, a gente tem critérios, né, que a gente utiliza e a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas sim, o teste genético vem para agregar, vem para somar em alguns casos, né? E acho que a gente pode falar um pouquinho disso, de quais casos que se beneficiariam primeiro. Só para deixar claro, né, assim, a doença renal policística autossômica dominante é uma doença genética. Como o Igor falou, os 2 genes mais envolvidos são PKD1 e PKD2. Mais de 90% dos casos estão atribuídos à mutação em um desses 2 genes. É uma doença que é de herança autossômica dominante, mas nem todos os casos são herdados, né? Então, a gente tem, dentro dos pacientes com doença renal policística autossômica dominante, alguns em que a gente não consegue definir esse vínculo de história familiar. Seja porque é uma mutação de novo, seja porque a gente tem uma história familiar meio mal contada, né? É verdade. Assim, sempre tive muito, assim, pensando até antes do KDIGO, né? Da nossa vivência. É uma doença que a gente tem um método de imagem que define muito bem junto com a história familiar. Embora a história familiar muitas vezes seja um pouco duvidosa. Então, eu acho que você tem uma história familiar clara, positiva, mais um ultrassom, isso pode ser suficiente para o meu diagnóstico. Talvez não só ultrassom, um outro método de imagem, né? E a gente deixaria esse teste genético para casos mais duvidosos, uma apresentação atípica, né? Então, vamos tentar enumerar aí para o pessoal quais são as situações em que a gente deveria, ou em que o teste genético seria mais útil, a gente deveria solicitar. Acho que a ausência de história familiar, como vocês já falaram, lembra bem. Até porque o critério diagnóstico ultrassonográfico é um critério que ele só faz sentido a gente utilizar se tem história familiar, né? Os critérios desenvolvidos são para quem tem história familiar positiva. Então, se a gente não tem história familiar positiva, o teste genético cai muito bem. E aquele indivíduo pode ter nascido, né? Pode ter deflagrado a mutação de novo, pode ter começado nele, né? Então, a ausência de história familiar na anamnese não é suficientemente definidora da ausência da doença, né? O doente pode ter a doença da DRPAD, mesmo sem ter histórico familiar. Então, acho que esse dado é um dado importante.
Querem comentar mais? Então, primeira situação é a ausência de história familiar. Segunda situação é quando a gente está diante de um paciente com apresentação atípica, né? Então, a apresentação típica, aquela nefromegalia bilateral, né? A gente vê distorção da arquitetura renal por múltiplos cistos, sim, de tamanho aumentado, mas às vezes a gente pega exame de imagem, né? Ultrassom, ressonância, um rim tá bonitão, né? Cheio de cisto grande, o outro tá todo miudinho, ou às vezes tá cheio de cisto e o rim não tá tão grande assim. Ou às vezes é uma doença unilateral também, né? Que deixa dúvida. Então, nessas situações em que a gente não tem tão claramente a apresentação, acho que o teste genético faz sentido. Outra situação é quando a gente tem a apresentação clínica muito fora do habitual, ou uma doença muito grave, ou uma doença de apresentação muito leve. Ou também quando a gente está pensando numa pessoa que está dentro de uma família com história, né, de doença renal policística autossômica dominante. Essa pessoa é jovem, essa pessoa está pensando em ser doador de rim. Então, para a gente excluir que aquela pessoa tenha doença renal policística autossômica dominante, o teste genético ele ajuda também nesse cenário. Então, acho que são esses os 4 principais cenários. Planejamento familiar, talvez. Eu tenho histórico na minha família, eu não tenho a doença por imagem e eu quero saber qual é o meu risco, né, de transmitir essa doença para minha... Sim, pensando em gestar, né? Isso, então é um potencial uso também. Né? Boa. Ia citar só essa questão do transplante, né? Um doador no história familiar positiva, uma pessoa que não tem, muitas vezes a gente usa outros exames de imagem também, né? Dependendo da idade, para identificar um possível doador. Então, por exemplo, se é um doador mais jovem, a gente tem a possibilidade de usar a ressonância magnética também para exclusão diagnóstica e ver se aquela pessoa está apta para fazer a doação. E importante a gente, quando fala de teste genético, lembrar que é um teste que tem limitações também. Então, não vá ficar tranquilo, né? O CADIGO recomenda usar um painel de genes ou mesmo fazer o sequenciamento completo do genoma. E você fala, eu fiz esse painel de genes que inclui lá genes para doença renal policística autossômica dominante, ou fiz um exoma, veio negativo, agora eu tô tranquilo. Tá excluído minha doença, certo? Não, errado. Não pode ser tão simples assim, né, amigo? Nada né? A gente tem regiões não codificantes, né, intrônicas, que não são visualizadas ali com exoma, algumas regiões de regulação gênica que você não vai ver claramente uma mutação, então não é tão simples quanto parece essa história aí. A gente tem muito a avançar em tecnologia de teste genético para antes de conseguir confirmar ou refutar uma hipótese dessa com o que a gente tem na prática clínica hoje. Então, assim, a gente não pode desmerecer o teste genético, mas infelizmente ainda não é a nossa realidade, a gente tem pouca acessibilidade, é um exame muito custoso, é um exame, como o Igor falou, que quando a gente usa, muitas vezes a gente usa o exoma que tem aí uma sensibilidade limitada para o diagnóstico da doença. Então, a gente precisa trazer um pouco mais para a nossa prática. Vamos pensar assim, como que a gente vai dar o diagnóstico? E a gente já entra no ponto 2, que é o fluxograma de diagnóstico de DRPAD. Então, eu estou diante de um paciente que tem história familiar positiva. O pai ou a mãe tem DRPAD. Como que eu dou esse primeiro passo para dar o diagnóstico para esse paciente? O primeiro passo a gente iria para exame de imagem, né? Qual o primeiro exame aí que você pediria? Ultrassom. Boa. Seria ultrassom. E aí depende da idade, né? Também. Mas e aí tem um questionamento em que se eu devo ou não, ou em que momento eu devo fazer esse diagnóstico. O que eu quero dizer com isso? Paciente muito jovem, será que isso é benéfico para ele? Pensando na realidade que a gente tem hoje, que é um tratamento em termos prognósticos mais limitados. Então, isso pode, na verdade, prejudicar a vida dele, porque ele vai saber que ele tem uma doença que não necessariamente vai ter um tratamento eficaz. E prejudica para outras coisas também. Então, se fala nos Estados Unidos muito, por exemplo, questão de seguro de saúde, que isso poderia prejudicá-lo de alguma forma, né? Então, esse é um ponto para se pensar. E é uma decisão que precisa ser compartilhada sempre, né? Toda vez que a gente tem que colocar muita coisa na balança, o paciente ele precisa ser ouvido, afinal é a vida dele, né? Isso tem impacto social, econômico, cultural, mas fazendo revés talvez do diagnóstico mais precoce, talvez tenha algum impacto clínico de você evitar progressão de doença renal, tratando de forma mais precoce hipertensão, por exemplo, né? Então, não é uma decisão simples, Acho né? Acho que tem que ser compartilhada de fato, A gente precisa realmente
definir isso em conjunto com a Tá família. certo. Então, assim, a gente decidiu fazer ultrassom num filho de uma paciente ou num paciente que tem DRPAD. A gente tem critérios diagnósticos muito bem definidos para isso. Vocês lembram de cabeça, gente? Quais são os critérios? Difícil, né? Se for até 40 anos, a gente tem ali um total de 3 cistos totais. Se for de 40 a 60, 2 cistos em cada rim. rim. Se for mais que 60 anos, 3 cistos em cada rim. É exatamente. isso, né? Critério de PEI. O raciocínio é quanto maior a idade, né, do paciente, maior a prevalência de cisto na simples. população, assim, na população geral. Então, ele tem direito a ter o cisto dele, né? Então, Vocês você me vai pegaram valorizar... desprevenido agora. Eu tinha certeza que vocês sabiam de cabeça isso daí, gente. Mas, por outro lado, para exclusão diagnóstica, a gente tem critério também. E essa é mais fácil, né, Messi? Você pegou leve. E como que é isso? Daí depende também da idade, né? Pra gente excluir diagnóstico, a gente tem um valor preditivo negativo muito maior a partir dos 40 anos. Então, menos de 2 cistos, isso exclui, tem um valor preditivo negativo de 100% para exclusão de DRPAD, independente da alteração genética, mesmo o PKD1 PKD2. Boa. Menos que 2 cistos significa ou 0 ou 1 cisto, somando os 2 rins no ultrassom de uma pessoa de 40 anos para cima. A gente falou 100% de certeza que você não tem DRPAD. E aí vou trazer a situação clínica que a Meia trouxe aqui, né? Eu tenho um potencial doador com 30 anos. Fez ultrassom, tem um cistinho lá. Tá tranquilo esse doente? Não, aí ficou no cima do muro. Esse para doação seria indicação da ressonância magnética. Maravilha. Então, se ele tem menos de 5 cistos na ressonância, isso é também 100% de exclusão do diagnóstico. Ele pode fazer a doação. Boa. Então, acho que a gente já sabe de critérios diagnósticos, já sabe como excluir quando a gente tem história familiar positiva. E se não tem história familiar positiva, aí, como que a gente lida com isso daí? Tem dado da literatura para diagnóstico também, 10 ou mais cistos em cada rim bilateralmente. Isso é favorável ao diagnóstico de doença renal policística ou no ultrassom, né? Você vê mais nefromegalia com 10 ou mais cistos, né? Isso te sugere bastante o diagnóstico, né? Tem pistas para se dar o diagnóstico, porque doença cística, outras existem e a gente precisa estar ciente que não necessariamente vai ser uma doença renal policística autossômica dominante, né? E aí talvez a pista mais prática, assim, do dia a dia da gente ver na clínica mesmo, é a presença de cistos hepáticos, né? Eles são muito prevalentes, é a manifestação extrarrenal mais prevalente. Então, você pega um doente, não tem história familiar, tudo bem, mas tem nefromegalia, tem múltiplos cistos, tem cistos hepáticos. Isso muito provavelmente é doença renal policística autossômica dominante que você está diante. Isso te ajuda a fechar esse diagnóstico. E uma coisa interessante que o Cadigo fala que quando você tem isso clinicamente, né, você mesmo sem o teste genético, você pode chamá-lo de doença renal policística autossômica dominante, ou seja, você pode dar esse diagnóstico e dar o nome mesmo, né, não precisa ficar com muito cuidado aí para bater o martelo. Então, gente, acho que dessa parte aí de diagnóstico a gente conseguiu lapidar um pouquinho. Bora falar um pouco de prognóstico. E cada vez mais a gente tem falado de prognóstico dentro da nefrologia, né? Dentro da doença renal crônica. Então, o que a gente pode usar como marcador prognóstico para a doença renal policística autossômica dominante? Antes de falar do volume renal, acho que a gente tem... Vamos falar do mais importante, então, né? Justo. Então, o mais importante é o volume renal total, né? É o principal biomarcador prognóstico de progressão da doença renal policística autossômica dominante. Então, na imagem, e aí não dá para usar ultrassom, o Cadigo sugere que seja feito por ressonância, aceitável se feito por tomografia, e tem uma série de fórmulas para fazer isso. A mais utilizada é a fórmula elipsoide, e aí você consegue calcular esse volume renal total, corrigir esse volume renal total para a altura do paciente e utilizar desse biomarcador, né, que é retirado lá da imagem, classificar o seu doente na classificação de Mayo, que é da Mayo Clinic, que é a que vai dar, de fato, qual deve ser a progressão daquela doença renal daquele paciente, né? Então, esse é um biomarcador que é essencial, a gente deve utilizar sempre na prática clínica, né? Inclusive, solicitar isso de forma formal
aos radiologistas. Porque você Isso. pede a ressonância, você pede a tomo e não vem classificado. Como assim? Você não mediu, pelo menos não fez as medidas dos diâmetros renais, dos eixos, né? Para eu utilizar... Claro mesmo, né? Na classificação da Mayo Clinic, né? Isso é uma coisa muito... É engraçado isso, amigo. Eu lembrei de uma coisa, que eu peguei um paciente que foge um pouco da apresentação, porque ele era idoso, 80 e poucos anos, ele tinha vários cistos renais, mas os rins não eram muito grandes, ele tinha cisto hepático, ele não tinha história familiar, ele tinha 1,9 de creatinina, e aí o radiologista trouxe a classificação da Mayo Clinic. Então, assim, ele considerou que era uma doença renal policística autossômica dominante e eu tenho minhas dúvidas, né? Mas, assim, talvez seja melhor errar pelo excesso, né? De trazer sempre do que não trazer, né? Então, só voltando aqui, eu quebrei o raciocínio, desculpa. Não, acho que é isso. Lembrar que a gente precisa solicitar muitas vezes ativamente, vai vir um laudo, não vai ver as medidas. Então, solicita, né, o amigo radiologista que reavalie o laudo, que faça as medidas, que a gente possa depois utilizar dessas medidas para classificar. Então, o principal marcador prognóstico é o famoso TKV, né? Volume renal total, ajustado aí pela altura. A gente consegue esses dados, se o radiologista não traz a classificação da Mayo Clinic, a gente consegue, com as medidas, colocá-las lá a gente só digitar na internet, a gente coloca os dados do paciente e a gente vai ter essa classificação. A classificação vai de um A até um E, certo? Sendo que um E é pior do que um A é o melhor cenário, o melhor prognóstico, um E é o pior prognóstico. Lembrando que a gente só pode utilizar essa classificação se a gente está diante de uma apresentação típica, nefromegalia bilateral. Isso. E classicamente, aí, se a gente tem gene também por mutação PKD1 ou PKD2. Outras mutações também a gente não deveria utilizar essa classificação da Mayo Clinic. A classificação 1 é para doença atípica, né? Quando é doença atípica, eles colocam 2, colocam outra nomenclatura, né? E aí fica mais difícil fazer a correlação pela escassez dos dados com prognóstico, né? A gente tem isso muito bem estabelecido para as manifestações, né? Para as formas típicas. E aí, outros marcadores prognósticos da DRPAD, assim, acabam sendo aqueles da RC mesmo, né? A curva de taxa de filtração glomerular e piora progressiva de função, gênero masculino, paciente hipertenso com maior consumo de sal, sobrepeso e obesidade. Então, acaba chovendo numa olhada. Muito parecido, né? Só citaria que, sim, se a gente foi feita a avaliação genética, essa mutação truncada também está associada a um pior prognóstico. Boa, então mutação truncada. Hematúria com menos de 30 anos na história clínica, hematúria macroscópica, isso está nos scores de risco, que é o próprio PKD, é um score de progressão também, e às vezes a gente flagra isso na história clínica, porque é uma manifestação renal muito frequente, hematúria. Então, é importante tentar pegar esses dados aí na hora da composição da anamnese, né? Já teve hematúria, né? E etc. Então. Boa, hematúria macroscópica. Hematúria macro. Beleza, anotado aqui, hein, professor? Boa, gente. Então, vamos falar um pouco agora de manejo terapêutico dos pacientes, né? Então, a manifestação renal, talvez a mais frequente, não sei se talvez a mais frequente, mas uma muito prevalente é a hipertensão. Exatamente. Né? E uma coisa de legal que esse CADIGO traz é a meta pressórica mais rígida, é um controle pressórico mais rígido para o paciente com DRPAD, mas para um paciente específico dentro dessa população zona que a gente tem de DRPAD. Seguindo todos os outros CADIGOs, parece que a meta pressórica é um ponto importante, né? Agora saiu lá o estudo de controle rigoroso de pressão em diabético. Agora ficou mais complicado ainda, né? Se a gente vê assim, a tendência, eu diria, dos últimos pelo menos 10 anos é um controle mais rigoroso. Mas falando especificamente aqui, como você falou, uma população que é uma população selecionada, digamos assim. Então, principalmente aqueles pacientes entre 18 e 49 anos que têm uma taxa de filtração glomerular de pelo menos 60. De 60 para cima, 60 para até cima. 50 anos. Qual que é o alvo pressórico? Menor ou igual a 110 por 75. Esse é rígido, hein? Boa sorte para conseguir esse alvo pressórico. Mas eu acho que essa informação é uma informação muito mais para se evitar aquela inércia terapêutica ambulatorial, sabe? Veio hoje, aí tá 126 por 78. Vamos esperar até a próxima consulta. Não vamos esperar, vamos... né, otimizar o tratamento pressórico desse paciente, porque isso vai ter impacto direto no prognóstico renal, né? Então, é
é um dado que a gente tem que ficar atento no dia a dia. Né? E isso é baseado no estudo, né, ensaio clínico randomizado, HALT-PKD, que um controle intensivo da pressão com esse nível de alvo pressórico reduziu a progressão da doença renal policística. E aí a população incluída era uma população que não tinha queda da taxa de filtração glomerular e que tinha até 50 anos. Então, por isso que a recomendação fica exclusiva para essa população. Acho que um ponto importante que você falou aí é essa questão da taxa de filtração glomerular, né? Que era preservada, mas assim, o que se avaliou então em termos de prognóstico? Assim, ter menos proteinúria, que foi um dado encontrado, e a questão do volume renal também. Então, parece ter impacto, sim, na questão prognóstica, mesmo que possam argumentar, mas não teve alteração na taxa de filtração glomerular. Mas quem que era a nossa população também, né? Sim, sim. Então, gente, esse controle mais rígido para essa população específica e para outra população, ou seja, eu tenho mais que 50 anos ou eu tenho menos que 60 de taxa de filtração glomerular, ela recomenda extrapolar a recomendação do CADIGO de hipertensão, que é aquele alvo de pressão arterial sistólica menor que 120 para o paciente com DRC em tratamento conservador. Como se fosse fácil conseguir isso daí, né? Ó a revolta da pessoa aqui nessa mesa, vai tacar esse pote de jujuba para cima. Não é moleza, né? Assim, não é moleza e eu acho que é difícil a gente não ter intercorrência, né? É difícil a gente não ter efeito adverso. Então a gente... É fácil dizer, né? Vamos chegar em menos do que 110 por 75, tá? Mesmo naquele grupo ali e não ver piora de função renal, mas o dado da literatura tá lá e a gente deve seguir. Mas sabe o que eu acho que é um ponto, assim, positivo, se a gente for pensar? É um paciente um pouco mais selecionado, assim. Não é um paciente, muitas vezes, que ele tem um DRC por causa de hipertensão, que esse paciente é difícil de controlar. Ou diabético, né? O diabético isso, que tem desautonomia, isso, né? Ou usa muitas medicações. Então, é outra população. Talvez essa população seja melhor, assim, mais fácil conseguir esse alvo pressórico. Boa. Sendo mais justa. E, assim, uma coisa importante dessa recomendação é que a gente... Ele reforça que a droga de primeira linha para o tratamento da hipertensão, né, é o IECA ou BRA. E aí ele diz que a gente deve introduzir a medicação com esse alvo de pressão mais baixo, de 11 por 75, né, se o paciente for previamente hipertenso. E aí, se o paciente ele não for hipertenso, a gente deveria compartilhar a decisão, individualizar com o paciente. Então, só reforçando que essa recomendação de controle mais rígido é para o paciente com diagnóstico de hipertensão, certo? Justo. Beleza, gente. Então, a gente falou da manifestação renal, que é a hipertensão, mas é apenas uma das muitas manifestações renais. E aí eu queria propor para vocês um bate-bola aqui, para a gente não gastar muitos minutos, só uma pinceladinha para o pessoal de casa. O que é mais importante a gente ressaltar de cada uma das manifestações renais? Eu vou começar dizendo que a primeira manifestação renal é a isostenúria, que é a dificuldade de concentração urinária. Então, essa é a manifestação mais precoce da DRPAD. E aí, um bate-bola rapidinho. Paciente com DRPAD tem mais litíase? Sim, tem mais litíase. Cálculo mais comum é? Tem maior prevalência de ácido úrico, ainda mais quando a gente compara a população geral, que está ali entre 10% e 15%, aqui sobe para 40%, 50%. Segundo lugar, oxalato de cálcio. E a investigação metabólica é imperativa. Você vai precisar fazer estudo metabólico para você direcionar o seu tratamento. A gente não esperava diferente vindo do Igor, né? O bichinho para gostar de estudo metabólico. E se eu for diagnosticar uma litíase no DRPAD, vale ultrassom? Você quer tomografia? É muito difícil porque você tem calcificação da parede do cisto que confunde muito, né? Mesmo na tomografia tem que ser bons olhos para diferenciar o que é calcificação de cisto de litíase propriamente dita. Mas, obviamente, melhor a tomografia, né? Um achado importante nesse estudo metabólico que o Lion falou é a hipostratura. É muito importante, é mais importante do que nas outras populações com nefrolitíase e parece ser até um biomarcador. A gente tem trabalho lá do ambulatório de DRPAD, da Escola Paulista de Medicina, que talvez seja um biomarcador até prognóstico. Os doentes que têm DRPAD e têm hipostratura têm progressão mais rápida da doença renal. Boa. Pulando para a próxima manifestação, hematúria. Hematúria macroscópica, como o Igor disse, é um marcador de mau prognóstico se ela aparece precocemente, com menos de 30 anos, mas na maioria das vezes ela é autolimitada. Então, você pegou um paciente, Meia, com DRPAD,
falou que está tendo sangue na urina, o que se orienta para esse paciente? Repouso, hidratação. E pronto, acabou. E vai passar. E aí, esse paciente com um rim muito grande, Igor, ele pode jogar bola? O que é? É uma curiosidade. Como vocês orientam lá? Não tem limitação, assim, né? Você não pode limitar para mais esporte de impacto, talvez, principalmente com grandes nefromegalias, né? Doenças avançadas. Talvez não seja o melhor. Melhor na corridinha, então. Igual o paciente em diálise peritoneal tomar banho de mar, né? A gente não fala que é contraindicado, mas a gente... Melhor molhar só os pés, né? Boa. E aí, outra manifestação renal que é relativamente comum é a infecção de cisto, né? Então, coisas importantes a se lembrar é preferência por antibiótico lipofílico, porque tem melhor penetração, e um tempo de tratamento, o Cadigo ele reforça bastante isso, prolongado, certo? 4 a 6 semanas, né? De 4 a 6 semanas. Quinolona e Bactrim, né? Basicamente. A grande dificuldade da prática é diferenciar. Isso é uma pielonefrite simples de uma infecção do cisto, né? Porque isso vai ter impacto, primeiro, na duração do tratamento, né? E segundo, na resolução da infecção, que na infecção do cisto é bem mais lenta. E não é tão simples só com imagem convencional, tomografia, ressonância, diferenciar infecção de cisto de pielonefrite simples ou qualquer outras complicações císticas que podem levar a dor, febre, como sangramento pode fazer isso, é complexo. Tem exame de imagem que faz isso, que é PET, mas a gente não utiliza isso amplamente disponível, não usa isso na prática clínica. Né? Boa. E lembrar, gente, que o paciente com DRPAD, ele não tem maior incidência de carcinoma de células renais, né? E aí, acho que dito isso, a gente pode passar para as manifestações extrarrenais. O Igor já falou um pouco sobre cistos extrarrenais, o mais comum é cisto hepático, mas sem dúvida a manifestação extrarrenal mais importante é o aneurisma craniano, certo? Certo, e a gente tem novidades do Cadigo aí a respeito de screening de aneurisma intracraniano. Saiu de cima do muro, vai de centro para centro. Rastreia todo mundo ou não? O que o Cadigo falou aí? Primeira coisa, acho que é falar um pouco da prevalência, né? Sim. Não é à toa que se orienta ou se tinha dúvida em relação ao screening, né? É maior na população geral e mesmo quando a gente compara a população geral que tem uma história familiar, é maior também. Mas é principalmente maior se a gente tem uma história familiar e a DRPAD. Então, DRPAD com história familiar positiva é o pior cenário, né? Prevalência bem maior história mesmo. familiar de aneurisma intracraniano é o principal fator de risco. Esse a gente não pode deixar de rastrear de jeito nenhum. Não tem dúvida, né? Então, lá o Cadigo falou, tem que rastrear todo mundo que tem história familiar ou de HSA ou de aneurisma, ou de morte súbita, né? Sim. Ou se a pessoa tem um histórico prévio, obviamente, ela já tem um diagnóstico, né? E aí, nos outros cenários, ele fala que você pode lançar mão do screening, você pode fazer, não está proibitivo, ponderando sempre de novo, como o Igor falou. Às vezes, a gente faz muito rastreio, a gente diagnostica coisa que não precisaria ser tratada. E aí, a gente pode ter feito adverso do tratamento, então a gente pode estar mais atrapalhando do que ajudando. Então, isso vai variar de serviço para serviço, tem algumas situações que ele sugere que a gente pode considerar. Quais são elas? Profissões de alto risco, né? Imagina um cirurgião, um piloto e ter uma ruptura abrupta do aneurisma no seu... Né, durante seu trabalho, Durante seu trabalho. Isso é muito, muito deletério, né? Pré-transplante, né, Isso, renal? eu ia citar que eu acho uma situação justa, né? Lógico que sim, eu acho compartilhado também. Com o paciente, óbvio. Mas imagina, ele fez um transplante e ele tem essa complicação, né? Assim sim. que... Já ouvi histórias, né? Não vi. Tinha um caso quando eu era residente, eu era R3 e não estava rodando no transplante, mas um relato no pós-operatório, nos primeiros dias de pós-transplante, ruptura do aneurisma e morte cefálica. Triste, né? Assim. E uma catástrofe. Né? Então, acho que... profissão de alto risco, pré-transplante, pré-cirurgia de grande porte. Um cenário que ele reforça bastante é quando a gente tem história familiar muito frustra, né? Então, assim, o principal fator de risco é ter história familiar. E se a história familiar não for confiável, né? Então, talvez nessa situação a indicação ela tá mais forte ali. E também se o paciente quiser. Então, se for desejo do paciente, a gente pode fazer. E aí, o exame que a gente mais utiliza é
Angiorressonância, né? Não precisa de gadolínio necessariamente. A gente tem cada vez menos medo de uso de gadolínio, mesmo na população com doença renal avançada, né? Mas nesse caso específico, você precisa ter menos medo ainda, porque você não precisa do gadolínio necessário. Cada vez menos medo, mas... É desnecessário, né? Então você pode evitar. A gente tem menos medo, mas os radiologistas ainda têm muito medo. Mas continuarão. Eu fiz a ressonância esses dias, e aí tá lá, ó. Tem insuficiência renal, sabe sua creatinina, tem que preencher tudo isso, né? Pois é. Então, gente, aneurisma intracraniano, indicações de rastreio, se tem indicação angiorressonância, e se a angiorressonância vem negativa, ele fala que eu posso repetir ali 5 a 10 anos, certo? Basicamente é isso, sem muitas grandes novidades, sim. Beleza? E aí, gente, a estrela do momento, acho que a grande droga... E é um divisor de águas ainda no tratamento da doença renal policística autossômica dominante, até no sentido de esperança, né? Acho que é importante assim, você ter uma medicação que faz diferença para a doença, né? Porque até pouco tempo atrás a gente falava, você não tem o que fazer, né? Você tem esse diagnóstico, você está fadado a entrar em diálise no futuro, né? Então, acho que isso, até do ponto de vista de ânimo para o paciente, faz diferença. Então, a gente tem uma droga específica para DRPAD, que é o tolvaptano. E o Cadigo fala bastante sobre isso, né? E acho que é tão assim, é um dado só por curiosidade mesmo, assim, tem uma mudança de pensamento do que vinha que os Estados Unidos se questiona muito a questão de implante, por exemplo, de fertilização in vitro, né? Se deveria ser implantado ou não, quem tem uma alteração. Então, assim, se a família poderia escolher qual vai ser o embrião que vai ser implantado ou não. E um ponto que ele fala será que vale a pena isso diante de novas oportunidades de tratamento? Então, assim, acho que é uma coisa que realmente mudou, né? Que bom. É bom a gente ter essa opção. Você trouxe um belo insight. Tá certo. E o que ele fala aí sobre o tolvaptano? Quais são as indicações? Quando que eu tenho que usar? Quando que eu não posso usar? Ele traz os dados dos 2 grandes trials que estudaram o tolvaptano nessa população. Primeiro, o Tempo 3-4, que estudou uma população com doença renal policística com taxa de filtração glomerular mais alta do que 60. E o Reprise, que balizou, né, esse nível, né, de taxa de filtração glomerular acima de 25, que é o critério para a gente estudar introduzir a medicação nessa população. E que faz toda a diferença, né? Porque você agora tem um pool muito maior de pacientes que podem utilizar a medicação com esse novo ponto de corte com taxa de filtração de 25 para cima, né? Então, é a população... Quem que a gente usa? A população adulta, 18 a 55 anos. Acima de 55 anos, você precisa individualizar mais essa decisão. Porque eu acho que não foi incluído nos estudos, né? Exatamente, principalmente no Reprise. Adulto jovem, né? São pacientes que têm a taxa de filtração acima de 25 e que são classificados como alto risco de progressão. A gente pode definir esse alto risco de progressão como a própria queda da taxa de filtração glomerular estimada acima de 3 ml minuto ali, por ano, por pelo menos 5 anos. Então, esse já é um dado, né? Tá piorando na sua cara. Aquele doente está progredindo muito rápido e ele vai ter potencialmente benefício de uma droga para retardar essa progressão. E aí, aqui, mais uma vez, a gente utiliza, né, em uma segunda população, o principal biomarcador, que é a classificação da Mayo Clinic, os rápidos progressores, né, um E, um D e um C com fatores de risco adicionais, né, perda acelerada da função renal, história de diálise precoce em menos de 60 anos, que é até um preditor de mutação PKD1, que geralmente tem um prognóstico pior mesmo, né? E um score pró-PKD que a gente utiliza também pode ser um balizador dessa indicação, né? Então, nessa população adulta com mais de 25, que é classificada como rápido progressor, mais de 3 ou meio clínico, um C, um D e um B, um E, um D, um C. Em alguns casos, a gente pode utilizar a droga. E beleza. Acho que a parte mais fácil do tolvaptano é saber a indicação. Você vê como... Depois que eu falou tudo isso, você soltou essa, então você vê como é difícil. Porque é bonito, mas na prática é doloroso, né? Primeiro, para conseguir o remédio, né? Sim. É indisponível, caro, né, para importar. Se for importar a droga, né, original, é caríssima, né? Muito, muito cara, né? A Anvisa ainda
Não tem um parecer da droga no Brasil para a gente, né, utilizar ela, comprar na farmácia ali da esquina. Então, você precisa importar. E aí, o que a gente consegue, tem até grupos de pacientes que fazem isso, é importar a droga genérica. E aí, a maior parte dessas drogas vem da Índia e com um custo bastante mais acessível. Tem um monte de discussão de eficácia dessas drogas. Mesmo as drogas que a gente utiliza no Brasil, que a gente tem o genérico, né, que tem comprovação de bioequivalência, né? Essas drogas que vêm de fora, a gente não necessariamente tem estudo de bioequivalência, então fica aqui aquela dúvida no ar. O problema, né? Faz falta um selo da Anvisa, né? E isso só para conseguir usar a droga. Isso a gente depois nem deu a chega... droga pro doente ainda. Então, gente, lembrar, é um antagonista do receptor de vasopressina V2, né? Então, como principal efeito colateral vai ser a aquarese, né? O paciente vai desenvolver poliúria, vai perder muita água e vai ter muita sede. Então, acho que esse é o primeiro fator limitante. O paciente, às vezes, tem muita sede, às vezes o paciente desidrata. Então, ele tem que estar muito bem orientado a beber uma quantidade muito grande de água, né? A recomendação do KDIGO é de 2 a 3 litros de água por dia. Isso é bastante, né? E nem todo mundo tolera também a medicação. E como você disse, né, isostenúria é uma manifestação precoce Própria e super prevalente. Então, ele já tem um déficit de concentração urinária. Ele não consegue reter toda aquela água que ele ingere. Você está dando uma droga que vai exacerbar, né, essa condição. Verdade. Então, a ingestão hídrica pós o uso da droga, ela às vezes ultrapassa esses valores facilmente. E aí, ele sugere a gente começar com uma dose mais baixa, né? A prescrição, ela é sempre dividida em 2 tomadas ao dia, né? A primeira tomada, uma dose um pouquinho mais alta, 45 miligramas, depois de 8 horas tomaria 15 miligramas, e aí conforme a tolerância a gente tentaria aumentar essa dose até a dose máxima, que é de 90 miligramas por dia e 30 miligramas à noite, que é o dobro dessa dose inicial. Então, o ponto principal é orientar quanto à hidratação, é fundamental orientar quanto ao sick days, né? Porque o paciente teve febre, o paciente teve diarreia, teve vômito, o paciente já tem tudo para ficar desidratado. Ainda tem mais essa daí. Tá na cara que não vai dar certo, né? Então, começou a ter sintomas desse tipo, a gente precisa suspender a medicação. E um outro efeito colateral muito comum é o que, Meia? Hepatotoxicidade, né? Então, o que a gente precisa fazer? Dosagem de transaminase deve ser mensal até 18 meses do início do tratamento, depois pode ser trimestral. Existe esse risco, né? Tem relato até de paciente que precisou de transplante hepático. Eita, meu Deus. Mas assim, é um evento raro, não é o comum, mas existe relato disso daí. Então, não por isso tá a gente animando muita gente, né? Desculpa, mas assim, é muito, muito raro. E mas no assim... KDIGO tem um fluxograma bem bonitinho. Aumentou de mais 3 vezes a transaminase, pausa a droga, repete transaminase em alguns dias. Se transaminase cai, você pode tentar reintroduzir a medicação numa dose menor, né? Então, não é assim, fez hepatotoxicidade, eu tenho que estar excluído o uso da droga. Você pode tentar com parcimônia, mas acho que é fundamental essa monitorização. E eu diria que, na prática, talvez um dos grandes, umas grandes dificuldades do uso, porque essa monitorização mensal e ostensiva difícil, né? Bastante difícil. Não é simples, né? Você tem que tomar 3 litros de água, tem que fazer exame por 1 ano e meio, mensalmente. Isso não é simples, realmente. Mas é só pra gente estar atento, pra não deixar chegar numa situação grave. Exatamente. Beleza, e aí a gente começa a medicação com de 25, né, mais que 25 de taxa de filtração, mas a recomendação do KDIGO é que se a taxa de filtração for piorando, a gente pode manter essa medicação até o paciente entrar em diálise, muito parecido com o que a gente faz com o inibidor de SGLT2, né? Sim. Aliás, dá para usar essa classe de drogas na DRPAD? Difícil. Teremos estudos futuramente, mas assim... No momento, não. Não dá pra gente prescrever, não né? é orientado em nenhum guideline, porque não foi a população que foi estudada. Inclusive nesse guideline, né? Ele fala Isso. não utilizar inibidor de SGLT2. Tem dado experimental controverso, né? Em algumas populações progrediu a doença em modelo animal, em outras não mudou. Tem estudo clínico prometido em andamento, como a Meia falou. Né? E a gente deve ter novidades, espero, em breve, para saber de forma assertiva, né? Um ensaio clínico randomizado, se a droga é eficaz, segura e se vai ser possível ou não utilizar. A recomendação atual, de fato, é para não usar.
Só uma outra questão, assim, que a gente não é uma medicação que a gente tem usado corriqueiramente, né? Que é o RIF, mas também existe um potencial risco de piora com o uso da RIF. Então, pensando em tratar anemia, também é uma medicação que não tá indicada para os pacientes. Beleza. E a gente tem outras medicações que até já foram testadas, né? Que o KDIGO, ele diz que, a princípio, não tem por que a gente usar, porque o benefício não foi claramente demonstrado. Exemplo disso, metformina, estatina e inibidor de mTOR e análogo de somatostatina. Tem até dieta cetogênica para tratamento da doença da RPAD, né? Análogo de somatostatina tem um subgrupo de paciente com doença hepática, que talvez com grandes sintomáticos, com dor, desconforto, etc., pode que melhorar, talvez né? tenha algum benefício dessa classe de drogas, mas não para o rim. Só falando, você falou essa questão da dieta, acho que é um ponto importante, que assim, uma dieta que é uma dieta para a vida, né? Imagina, é muito difícil. Com certeza. Toda intervenção dietética é complexa, né? Porque isso muitas vezes envolve a mudança completa e permanente do estilo de vida, né? Não vai ser não só 3 da pessoa, meses de dieta, às vezes, né? Envolve todo o núcleo familiar, né? Sim. Então, gente, acho que a gente passeou aí por 6 pontos. Ponto 1, a importância do teste genético. Ponto 2, fluxograma diagnóstico. Ponto 3, fatores prognósticos. Ponto 4, controle rígido da pressão. Ponto 5, rastreamento de aneurisma intracraniano. Ponto 6, uso do tolvaptan. E agora a gente fecha falando sobre considerações finais, né? O cuidado centrado no paciente. Então, é uma preocupação que os últimos KDIGOs têm trazido, né? Que eu acho que é muito a medicina atual. Olhar o paciente, o núcleo do paciente de uma forma mais ampla. E aí ele cita várias pequenas coisinhas que são meio que básicas, né? Mas que é sempre importante reforçar. Cuidado multidisciplinar, decisão compartilhada, dieta, mudança de estilo de vida, né? Então... Isso só é, assim, muito comum porque a gente já ouviu antes, né? Eu acho que é sempre importante, tipo, frisar. Eu não sei se vocês viram isso, mas, assim, esse KDIGO é dedicado a uma paciente. Eu achei bem bonito que eles escreveram. É mesmo? Que ela acompanhou. Essa parte eu não vi, desculpa. Não, inclusive, ela foi ressalta... entusiasta de tratamentos e de trazer o paciente para dar opinião, né? E lembrando disso, né, tem um sintoma da doença anal policística autossômica dominante muito importante, é um dos sintomas mais valorizados pelo paciente, que tem mais impacto, né, na qualidade de vida, que é dor. Então, a gente não pode esquecer de, na nossa consulta, endereçar a dor, perguntar ativamente sobre dor, tratar a dor, encaminhar para o especialista da dor nos casos que é necessário. Essa é uma coisa que é modificadora da qualidade de vida do doente. Às vezes a gente está discutindo essa questão de, tipo, prognóstico, o cara tá sofrendo ali, né? No momento. Ele não tá pensando daqui a 10 anos, ele tá pensando agora. Boa. Eu queria 2 pintadinhas, aproveitando o Laivo e a Meia que estão aqui, falar um pouquinho sobre o contexto da diálise peritoneal. Dá para fazer DP lá em um paciente que tem DRPAD, aquele cisto, aquela barriga enorme? Vai caber líquido de diálise peritoneal ali dentro? Vai caber, tem que caber. Quem diz que não? Então, com certeza não é uma contraindicação absoluta, né? A modalidade. No nosso serviço da Unifesp, a gente tem muitos pacientes com doença policística. Realmente existe uma questão anatômica, né? Então, alguns pacientes, principalmente os pacientes menorzinhos, né? Os mais baixinhos, em que tem nefromegalias muito importantes, a gente às vezes não consegue infundir o volume que a gente usa habitualmente. Então, a gente diminui um pouco o volume de infusão. Obviamente, se do ponto de vista de adequação, isso também é factível, né? Então, às vezes a gente precisa aumentar o tempo do tratamento para diminuir o volume de cada infusão. E se tem função renal residual... E geralmente eles chegam, né? Porque eles chegam do conservador, eles fizeram um conservador bem feito. Então, eles chegam e a gente consegue tranquilamente tocar a diálise peritoneal nesses pacientes. E para o transplante... Meia, antes de encaminhar esse doente para você, eu indico nefrectomia para todo mundo, certo? Não, por favor, não. Atenção, Demite o Igor do ambulatório de RPAD. Só um detalhe, né? O transplante preemptivo, preferencialmente com doador vivo, é o método de escolha. Boa, o KDIGO fala isso, ele fala isso. Então, quando ele puder ser feito, é o tratamento de escolha.
Sobre a O nefrectomia. tratamento renal substitutivo. Isso. Deixar isso bem claro. Né? Quando tem indicação Quando do tem transplante indicação, nem predictivo. todas vão fazer. Mas, assim, uma coisa, porque eu respondo isso muitas vezes, assim, às vezes até mais de uma vez no dia. Por que não se faz nefrectomia para todo mundo? Primeiro que é uma cirurgia de grande porte, pensa que tem um rim muito grande e que traz um risco que não é pequeno. Então, às vezes é preciso fazer para a questão de acomodação do enxerto renal. Está indicado. Mas a maioria dos casos vai ser feita nefrectomia unilateral e não bilateral. Isso é uma dúvida dos pacientes. Uhum. Por quê? Porque a bilateral aumenta o risco da cirurgia de uma forma muito importante. Então, não é infrequente o paciente instabilizar durante cirurgia de nefrectomia bilateral. Isso é um dado, assim, muito relevante mesmo. Quem garante que não saiu adrenal junto? Naquele bololô ali. E imagina, né? Um volume muito grande. Deus do céu. Ah, desculpa. Eu fiquei só imaginando, mas é um volume muito grande. Eu fico imaginando a hemodinâmica, né? Ele tá todo acoplado, comprimindo o cavo, aí você tira. Não, gente. Muda e... Muda muito. E assim, não é necessário, você tá pensando em acoplar o enxerto lá, não é necessário fazer bilateral. Na grande, mas imensa maioria dos casos. Uhum. Quando que é feito, até às vezes é feito uma nefrectomia pós-transplante, se eu tenho complicações que eu não resolvo. Então, infecção de cisto lá, que eu não consigo tratar eficazmente, é uma dor que eu não resolvo, pode ser feito posteriormente a nefrectomia. Pode. Em geral, não é necessário. Boa. Beleza, chefe? Maravilhoso. Mais alguma ponderação? Então, acho que a gente é isso, conseguiu levantar aqui os principais pontos desse CADIGO que a gente estava ansiosamente esperando por ele há alguns anos. Verdade. Né? Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de curtir nosso episódio, de compartilhar e de nos acompanhar. Dá seu feedback pra gente nesse novo formato aqui do videocast, também, né? E se não tá seguindo a gente agora, pelo amor de Deus, começa a seguir, cara. É isso aí, gente. Até a próxima. Um abraço. Até o próximo.